Boa noite, queridos e queridas. Cá estamos nós para mais uma live nesse nosso desafio de 21 dias. 21 dias, tempo suficiente para nós nos reposicionarmos, para transformarmos expectativas em projetos, para transformarmos desejos e sonhos em metas e, primordialmente, para transformar algo interior que vai repercutir nas mudanças externas que nós tanto desejamos e tanto almejamos, né? Então o pessoal tá aí entrando, dizendo oi. Esse é mais um encontro nosso para esses momentos de reflexão e transformação. Toda e qualquer transformação começa de dentro para fora. Não existem transformações que sejam o contrário, né? Pelo menos as grandes transformações, aquelas que vão potencializar realmente saltos qualitativos, saltos também, né? Eu gosto de usar a expressão saltos quânticos na nossa existência. Elas só podem ocorrer quando a gente parte de dentro para fora. Por isso, nesses primeiros dias, né, as primeiras lives, eu procurei trabalhar com aspectos que lidassem muito com as nossas reflexões interiores, né? Eu quero começar agradecendo, né, vocês que estão me acompanhando, me dando os feedbacks, mandando mensagens, né? Dizendo, nossa, Márcia, tá bacana, olha que reflexão profunda, tá fazendo diferença para mim. E eu quero dizer que cada vez que vocês me dão esse feedback, vocês me incentivam a continuar pensando, refletindo e caminhando. Porque esse esforço é um esforço no sentido de entender que se existe algo com o qual eu posso contribuir. Gente, que coisa extraordinária, porque o que eu dou, o retorno disso é sempre grandioso e extraordinário. Então, gratidão pela sua participação, pelo seu feedback, pelos seus comentários. Tem gente compartilhando essas lives com outras pessoas, né? Então, minha gratidão por essa partilha. Vamos junto fazendo o melhor, né? E eu quero hoje começar com um aspecto ligado à imaginação. E eu quero iniciar lendo duas frases, né, do texto deste livro, né, A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill, né, uma bíblia. Esse livro tem duas grandes serventias. A primeira delas é a melhor e a mais importante de todas, a mais eficaz, que é que você mergulhe na leitura e seja transformado pela teoria que está aqui proposta, pelos exemplos, né? É um livro muito, muito rico. Se você não conhece, deixo aí como sugestão. Agora, né, grosso desse jeito, uma outra possibilidade é você usar para tacar na cabeça de alguém. Acho que dá para fazer um estrago também, mas assim, continuo preferindo a primeira hipótese. Mas olha que interessante, esse capítulo fala sobre o poder da imaginação. Napoleão diz o seguinte: que imenso poder é a imaginação, oficina da alma, onde os pensamentos são transformados em estradas de ferro, arranha-céus, fábricas e todas outras formas de riqueza material. Se a nossa imaginação é o espelho da nossa alma, nós temos então o direito de ficar diante desse espelho e nos vermos como bem entendermos. Temos o direito de ver refletidas no espelho mágico a propriedade que nós pretendemos possuir, a fábrica que aspiramos dirigir, o banco que almejamos presidir, a situação que desejamos desfrutar na vida. Nossa imaginação nos pertence. Acho isso lindo demais, né? Diga você para você mesma, minha imaginação me pertence. Façamos, pois, uso dela. E quanto mais a empregamos, com mais eficiência ela nos servirá. Gente, esse estado e essa capacidade, esse potencial humano, né, de imaginar, nós trazemos isso como habilidade. Se nós formos nos reportar às experiências infantis, talvez você não lembre de si mesmo como criança, algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade de relembrar a infância. Porém, se você vê uma criança brincando, você vai perceber o quão imaginativa ela é. Ela pega um objeto ali, um pedacinho de madeira e transforma aquilo em um caminhãozinho. E então ela pega uma outra coisa e já transforma em um homenzinho e ela vai transformando.
né? Eu me lembro de uma das brincadeiras que eu gostava muito quando eu morei uma pequena parte da minha vida, acho que durante uns 2 anos aproximadamente, numa fazenda, e lá tinha o meu bisavô e também morava, né, próximo ali, e aí tinha o milharal, né, ele plantava milhos. Então, na época que ia crescendo a espiga, né, mas ainda era um boneco, né, inclusive eles chamam de boneco. E aí tinha aquele cabelinho, né, todo, aí tinha um cor meio cor de rosa, um outro bem amarelinho, e eu adorava ir lá pegar, e eu chamava aquele de boneca. Tinha até o cabelo da boneca, né? Olha a imaginação infantil. É lógico que meu bisavô não gostava muito, porque cada boneca que eu pegava era um milho a menos, né? Pra ele depois ter como fruto da plantação dele. Mas assim é a criança, ela imagina, ela cria. E dentro do universo mágico dela, ela consegue um universo. Eu me lembro dos meus universos, eram extraordinários. A Liz tá ali, eu também. Você também, Liz? Brincava com as bonecas de milho. E dentro daquele nosso universo mágico, tudo é possível. Eu me lembro, por exemplo, ainda, né, nessa experiência lá, nesse período lá na chácara, porque daí me era dada muita expansão, né? Podia fazer muita coisa extraordinária, era muito espaço livre. Então tinha mamona, né, que é uma folha bem grande, assim, ela tem um cabo bem comprido, não sei se você conhece, pé de mamona. Mas então eu pegava algumas folhas e pegava pelo cabo, de maneira que ficavam muitas folhas, né? Segurava os cabinhos aqui nas mãos e ficavam muitas folhas. E aí eu subia no tanque e ia dizer que eu ia voar, né? Então eu pulava de lá. E eu tinha a sensação que por uma fração de segundos eu voava de verdade. A minha imaginação era tamanho, pulando de lá e batendo, né, aquelas folhas de mamona, que eu sentia que eu voava. Acho que de vez em quando eu dava um salto, né, com maior impulso, e aí eu tava voando. Mas que importa? Eu estava voando de verdade. Você acha que importa para uma criança dessa, um adulto sem graça, chegar e falar assim, você não tá voando nada? Importa, né? Não importa nada. Mas a criança, ela tem esse potencial. Mas algo acontece, que na medida que a gente vai deixando para trás a infância e vai adentrando a vida adulta, alguns de nós vai perdendo essa magia, né? É como se essa parte nossa, que é uma parte mágica, esse universo mágico, imaginativo, é como se ele fosse se perdendo. Na vida adulta, nós vamos nos tornando mais enrijecidos, endurecidos, né? A vida vai exigindo isso da gente. As dificuldades, os desafios da vida vão exigindo essa dureza. E ao nos tornarmos, então, mais resistentes para viver a vida, nós vamos nos afastando dessa experiência imaginativa da infância. Sabe quando Napoleão Hill fala nesse texto que eu li agora há pouco, de que quanto mais a gente usa, melhor ela fica? Porque você pode pensar esse seu potencial imaginativo como um músculo. Quanto mais você exercita esse músculo, mais forte ele se torna, mais essa musculatura se torna atualizada e com potencial. Quanto menos você exercita o músculo, mais quietinho ele vai ficando, diminuído. E pode chegar a um ponto de realmente ele se encurtar, né? Então tem determinados músculos e tendões que por falta de uso eles se encurtam, eles se atrofiam. E esse atrofiar da musculatura se dá pela falta de uso. E nós podemos atrofiar o nosso potencial imaginativo pela falta de uso. A criança que imagina que um pedaço de madeira é um carrinho, que imagina que um sabuco de milho é uma boneca, que imagina que com umas folhas de mamona na banana ela vai voar e ela está voando. Vamos imaginar que essa criança nesse nível, né, que tem um amiguinho imaginário com quem ela conversa, uma criança com esse potencial imaginativo, mas vamos pensar que isso é nota 10. E que você, com o seu potencial imaginativo hoje, não, nessa autoanálise, a minha pergunta é: que nota você merece para o seu potencial, para a sua capacidade de imaginação hoje? Como você está? Talvez mais enrijecido, mais embrutecido pela vida, talvez já um pouco descontente, talvez um pouco desacreditado, talvez um potencial de fé um pouco diminuído. Não sei exatamente se a vida tem sido mais fácil ou mais difícil para você, cada um de nós aí tem as nossas histórias, né?
Mas imaginando então que esse potencial imaginativo da criança seja nota 10, seja o patamar de nota máxima, que nota você se dá para o seu potencial imaginativo? Essa nota ela é muito importante para essa nossa trajetória de 21 dias rumo a um 2020 melhor. Essa nota ela é muito importante para as construções que você vai fazer em 2020. Eu vou te dizer por quê. Porque tudo que a sua mente conseguir imaginar, você é capaz de realizar. E essa é uma frase também de Napoleão Hill. Vou repeti-la para você. Tudo que você conseguir imaginar, você pode realizar. Então, tudo começa no espaço da imaginação. E o problema é que os adultos, em geral, eles começam a desenvolver uma imaginação muito fértil para os problemas. Então ele imagina todo e qualquer problema, né? Então numa escala de 0 a 10, quantos problemas eu posso ter caso eu vá por esse caminho? Eu posso ter problema número 1, número 2, número 3, número 4. E a gente se torna expert em pensar em problemas, né? Quando eu me tornei mãe mesmo, então, tem que pôr isso na mochila, tem que pôr aquilo na mochilinha quando vai sair para passear, quando vai sair para viajar, porque pode acontecer isso. Pode fazer mais de um xixi, pode fazer mais de um cocô, pode precisar de uma madeira, pode disso. Então a gente vai pensando nos problemas. Isso não é ruim, isso é natural. Pensar no que pode dar errado nos ajuda e é positivo, no sentido que nós nos preparemos para tal. Porém, quando nós treinamos a nossa mente de forma muito intensiva para esse foco nos problemas, nos desafios da vida, nas dificuldades, nós paramos de treinar esse lado imaginativo, da imaginação positiva, né? Porque a gente se torna hábil em imaginar os problemas, mas perde a aptidão de imaginar as coisas belas. Essa nota que você deu, ela precisa se tornar para você um desafio. Porque se você se deu uma nota boa, vamos imaginar, minha nota para uma capacidade imaginativa é 8. Ok, tá lindo, mas não é 10. O que você vai fazer para sair de 8 e chegar a 10? Porém, se a sua nota foi abaixo de 5, o seu esforço há de ser ainda maior. Mas a questão é, não importa quão atrofiada esteja o seu potencial criativo, o seu potencial imaginativo, é possível começar e realizar uma retomada desse potencial. Essa é a parte que nos importa aqui agora. Se você quer construir o 2020 que o seu coração almeja, primeiro, o seu coração tem que almejar algo. Você vê que nós já temos uma questão séria na própria insígnia que eu estou colocando para essa nossa trajetória. Se eu quero construir o 2020 que meu coração almeja, então eu tenho que almejar algo. Não é possível alçar grandes feitos se eu não estou partindo desse ponto de uma imaginação criativa para. E sonhar é o começo de tudo. O sonho é o princípio de toda e qualquer realização. Eu penso como foi que Deus sonhou o universo, né? Para que então ele pudesse depois começar a executar toda essa obra. Como é que um arquiteto sonha primeiro na cabeça dele, para depois essa obra arquitetônica vir e se tornar matéria? Como que um artista sonha uma tela, um quadro, né? Para que depois esse quadro se torne uma matéria? Gente, toda e qualquer obra, desde a divina até as obras materiais, elas sempre vão começar no plano da imaginação. Por isso esse é um campo que precisa ser trabalhado. Ele precisa ser trabalhado. E aí eu vou dar umas dicas para você trabalhar o campo da imaginação, para você melhorar esse aspecto, né? Primeiro, você precisa criar uma frequência. É interessante que todo e qualquer exercício, veja, você vai malhar o músculo, você vai para academia, você quer ter um vigor físico, você quer se revigorar, quer desenvolver uma musculatura, ok? Você vai na academia um dia sim, 2 não, 3 sim, 5 não, 1 sim, 4 não. Vai dar certo? Não vai dar certo. Você quer fazer uma reeducação alimentar. Hoje você come bem, amanhã você come mal, depois de amanhã você come uma refeição legal, aí 3 refeições ruins. Vai adiantar? Não vai adiantar. Se a questão é aprender uma nova matéria, um novo conteúdo, uma nova ciência, você lê hoje, não lê 2 dias. Vai na escola um dia, não vai 5. Vai aprender? Não. Então, o princípio básico para qualquer desenvolvimento é a constância. E se você quer desenvolver o seu potencial imaginativo, o seu primeiro passo e a minha primeira dica é tenha constância. Crie um espaço diário para você imaginar.
Eu vou falar quando eu gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer isso deitada. Então eu deito, fecho o olho, eu sei que eu já vou dormir. Mas antes de adormecer, eu sempre vou para algum lugar que eu quero, que faz parte dessa minha imaginação, né? Então eu às vezes quero imaginar uma nova casa que eu quero ter. Eu ultimamente ando imaginando isso. Eu já tive fases imaginando um novo carro, imaginando faculdade que eu queria estudar, depois faculdade que eu queria dar aula, enfim, né? Essa construção, né? Esse desejo, para mim funciona. Quando eu deito na cama, eu boto a cabeça no travesseiro e aí eu começo a visualizar mentalmente. Eu já estou de olhinho fechado. E sabe o que é uma coisa que eu amo nisso? Eu amo. É que quando eu durmo, eu já durmo lá. Então, se é a casa, eu já durmo na casa. Eu me lembro, algum tempo atrás, que eu queria muito um imóvel específico. Eu estava querendo sair do bairro em que eu morava. Eu queria ir para uma outra região da cidade. E eu sabia exatamente para onde eu queria ir. E aí eu ficava me imaginando naquele setor, naquele bairro aqui em Goiânia, né? Então, se chama, para quem conhece Goiânia, ou quem é de Goiânia, chama-se Setor Oeste. Então eu falei, eu quero morar no Setor Oeste. Aí todos os dias eu me imaginava, né? Ali no Setor Oeste, naquelas ruas, eu imaginava quais eram as ruas ali próximas. Tem uma feira aqui em Goiânia que é muito conhecida, a Feira da Lua. Todo sábado à noite tem a Feira da Lua. E ela é ótima. É ótima para comer, é ótima para comprar, é ótima para andar à toa. Então eu queria um lugar próximo à Feira da Lua. E aí eu fechava o olho e me imaginava. Daí um dia apareceu uma pessoa para poder sublocar um espaço no meu consultório, né, no Instituto Logos. Era uma fonoaudióloga, veio indicada por alguém e ela veio sublocar. Então eu fui fazer com ela o contrato, né, fui lá digitar o contrato de sublocação e tem lá entre os dados o endereço. Aí no que ela, meu endereço, gente, não decorei meu endereço ainda, mas eu vou dar o meu antigo. E me deu, Rua Tananã, Setor Oeste. Aí eu falei assim, seu antigo, por quê? Você não mora mais lá? Como é que é? Ela falou, não, a gente mudou de apartamento, mas esse era o apartamento que eu morava. Eu falei assim, tá, mas aí você não vai... Porque eu achei estranho, né? Como é que a pessoa dá um endereço que não é mais um endereço? Eu fiquei achando isso estranho. Daí eu virei pra ela e falei assim, mas perguntei. Ela falou assim, não, é que a gente vai alugar. Eu falei, vocês vão alugar? Vocês vão alugar? Gente, eu materializei isso, eu trouxe isso para o mundo, porque quando você cria você imagina, tudo que você pode imaginar, você pode realizar. Então eu atraí essa pessoa para dentro do meu consultório, para me passar um endereço. Olha, ela não se lembrou do endereço atual, teve que dar o anterior. E eu falei, nossa, eu estou procurando um apartamento para alocar justamente nessa região, barará, barará, conversa vai, conversa vem. Fui pro apartamento, nesse dia mesmo fui olhar, achei lindo o apartamento, aquele piso de madeira e tal, que a tábua corrida, eu achei lindo, aconchegante, amei, era o que eu queria, minha alma ficou lá. Falei, cadê? Onde que eu assino? Pra quem que eu pago? Minha mãe falou que tá reservado para um tio. Para um tio é fogo, né? Concorrer com alguém da família é fogo. Mas eu fiquei, gente, mas esse apartamento dá tão certo pra mim. E aí todas as noites eu botava a cabeça no travesseiro e andava no apartamento. Porque eu já tinha ido lá uma vez, ele tava aqui na minha cabeça. E eu andava. Gente, eu fiquei 2 meses, a coisa demorou. Porque esse tio não ia nem deixava de ir, entendeu? Nem assumia, nem deixava de assumir. E ele falou, não sei, não deu resposta, esperando isso, esperando aquilo. E todo dia eu ia pra cama e eu andava no apartamento. Deitava, já tinha posto cama nesse apartamento, já tinha convidado a família pra ir nesse apartamento, nos meus sonhos. Sonhos acordada. Adivinha o que aconteceu? O tio resolveu que não ia sair do condomínio, porque ele tinha uma casa no condomínio e queria vir pro Setor Oeste. Não, resolvi, vou ficar aqui no condomínio mesmo. Gente, essa é uma experiência de tantas que estão escritas e descritas aqui nesse livro, que fazem parte da minha história de vida. Eu poderia contar inúmeras histórias e eu sei que você também tem histórias para contar. Se você quiser, inclusive, compartilhar suas histórias aí, vai ser bem bacana para nos comentários, né? Nós temos acessos às histórias uns dos outros. Mas é isso, se você coloca na cabeça, a coisa começa a fluir, a coisa canaliza para esse espaço. Eu comecei a viver isso antes de saber. Então eu quero contar para vocês mais 2 histórias com as quais eu quero que vocês fixem essa ideia.
Antes mesmo de saber que isso funcionava assim, de ter acesso a essas teorias, de estudar sobre isso. Então, há alguns anos atrás, eu sonhava que eu tinha um jardim para o meu consultório, né? Eu atendo como psicoterapeuta e eu sonhava que eu tinha um jardim. E era um sonho que eu sonhava dormindo e que eu sonhava acordada. Nessa época, isso nem era uma mentalização. Eu simplesmente sonhava porque eu gostava de sonhar isso. E esse jardim, por vezes, era um espaço onde as pessoas saíam do meu consultório e visitavam o jardim. Elas faziam a sessão no jardim. Aí um dia eu virei adulta. Sabe, porque assim, às vezes a gente entra na vibe da criança e aí de repente o adulto vem e toma posse da gente. É quase como um anjinho, um diabinho assim. Aí o adulto tomou posse de mim e disse, não tem jeito não, bobona. Um consultório de psicólogo tem que ser um lugar restrito. Hã? Se tem um jardim, como é que vai ter um jardim restrito só pra você? Entendeu? São os baratos. Às vezes você começa a sonhar e aí vem alguém de fora. Por isso, tome cuidado para quem você conta seus sonhos. Porque se você conta seus sonhos para alguém que não tá na mesma vibe que você, ele vem com um tesourão e corta seu sonho. Às vezes tá começando a brotar e aí vem alguém corta seu sonho. Não saia por aí espalhando seus sonhos. Essa é uma segunda dica que eu quero te dar, né? A frequência. E a segunda dica, não sai por aí contando que você tá sonhando não, porque tem gente que pode vir e cortar seu sonho. Daí o que acontece? Eu mesma, né, naquele momento foi o corte. Mas como que eu vou, né, um consultório com jardim, barará, barará. Mas aí, por outro lado, eu gostava daquele sonho, eu continuava sonhando aquele sonho. Bom, nessa época eu atendia num prédio comercial, né, numa sala lá no 7º andar. E daí apareceu uma oportunidade de uma casa, um sobrado, né? E quando eu fui olhar esse sobrado, tinha uma última sala que eu olhei para ela e falei, nossa, isso aqui eu quero que seja o meu consultório. E tinha uma janela do alto, eu muito moleca, vi um banquinho, subi num banquinho, olhei pela janela e disse, nossa, o que tem ali fora? Perguntei pro dono do imóvel. Ele falou, não, ali era antigamente um jardim, mas agora isso nem faz parte da locação. Daí eu falei assim, mas eu posso ir lá para olhar? Aí ele falou, pode. Aí a gente deu uma volta, tinha que dar a volta no corredor para ter acesso ao tal jardim que não fazia parte da locação, que era um lugar que ele guardava os bagulho dele. Daí eu virei e falei assim, não tem jeito da gente incluir isso aqui, não? Ele falou, só, eu posso pensar, tem que ver tal, mas como é que você vai usar isso aqui? Aí eu falei aquilo, que assim, né, que doideira, né? Qual que é o dono de imóvel que você quer parede da casa dele, né? Mas eu não pensei, sabe? Eu fui falando espontaneamente, sabe esse lado infantil? A criança, para sonhar, para poder imaginar, ela não fica, tem jeito, não tem jeito, ai meu Deus, que outro vai achar, deixar de achar. Naquele momento eu não pensei em nada, eu fui espontânea. E eu virei para ele e falei, não, a gente podia quebrar uma parede aqui, ó. Não é que ele aceitou? Não é que isso nem encareceu o aluguel? Ele nem aumentou o valor do aluguel e mais, ele me permitiu quebrar uma parede para criar uma porta onde não existia. E aí, naquele momento, eu passei a ter o meu jardim, que era exclusivo do meu consultório. E alguns pacientes, eu sempre atendia com aquela porta aberta, e alguns pacientes, então, de onde estavam sentados, viam o jardim, e outros pacientes iam até o jardim, né? Às vezes até faziam sua sessão nesse jardim. Não é extraordinário isso? E quando eu criei essa imagem, né, a projeção mental, né, a Valéria tá colocando aqui projeção mental. Quando eu estava criando aquela projeção mental, eu nem tinha clareza de que era isso que eu estava fazendo. Eu simplesmente estava como uma criança me permitindo sonhar algo bom. Você tem se permitido sonhar coisas boas? Você tem se permitido imaginar coisas boas? Gente, o seu 2020 extraordinário depende de quão extraordinariamente são os seus sonhos, os seus desejos aqui agora. Que tal antes de dormir, botar a cabecinha no travesseiro, fechar o olhinho? Se você dorme com alguém, esse alguém até pensa que já está dormindo, mas você não tá, porque você vai dormir no seu lugar extraordinário, você vai dormir no seu carro dos sonhos, você vai dormir na sua casa dos sonhos, você vai dormir na sua viagem dos sonhos, você vai dormir na sala de aula dos sonhos que você está dando aula para alguém, você vai dormir num teatro onde você está fazendo uma grande... Eu não sei quais são os seus projetos, pessoais e profissionais, mas de agora em diante, comece toda noite a dormir nesse seu lugar especial.
E para concluir, eu quero contar uma última experiência particular, né? Hoje eu estou deixando tempo para falar dessas minhas experiências para vocês. Espero que elas estejam encontrando um espaço aí no seu coração, né? Um espaço como uma semente de produzir a expectativa e o desejo de sonhos belos. Bom, se nessa experiência de sonhar sobre o consultório com um jardim exclusivo do consultório, eu fiz isso instintivamente, bom, mas eu já era adulta, já era psicóloga, eu só não tinha tido ainda acesso a essas teorias. Mas agora eu vou falar de algo que realmente faz muito mais tempo que isso. Vou falar da minha infância. Eu tive uma infância extraordinária em muitos sentidos, não tenho o que reclamar da minha infância. Porém, ela foi uma infância muito dura em outros sentidos. E essa fase que eu vou relatar agora era uma fase muito difícil para mim e para minha família como um todo, né? Eu estava com 4 anos e um irmão mais novo que eu, com 2, quando foi diagnosticado com leucemia. E ele ficou por 2 anos doente e então ele veio a falecer, né? Então eu estava com 6 anos quando ele faleceu. Então esse período dos 4 aos 6 anos, né, eu não me lembro claramente de muitas coisas, mas eu posso conjecturar, até como psicóloga que eu sou, né, o quanto foi sofrido para aquela menininha, né, de 4 a 6 anos, né, a ausência da mãe, por estar muito tempo hospitalizada com o meu irmão e a própria dor que a família toda vivendo, né, aquela dor de uma doença que naquela época não tinha nenhuma expectativa de cura, enfim. Eu sei que era um momento muito difícil. E esse era um momento, inclusive, que parte dele eu morei na chácara que eu relatei há pouco tempo, que eu brincava com os milhos, né? Você vê que era um momento de tristeza, mas o meu lúdico, o meu imaginativo estava lá. Ixi, eu fazia peripécias naquela chácara. Eu só não era de subir em árvore porque eu era meio molenga, assim. Acho que o meu negócio foi sempre mais nesse plano aqui, ó, no plano mental, né? O corpo não se agilizava muito nas molecagens de subir em árvore, mas para imaginar eu era assim, o cross. Bem, então tinha uma árvore muito frondosa na porta de entrada dessa chácara, que era onde morava a minha bisavó. Não era nem onde nós morávamos, nós morávamos próximos de lá. Mas eu ficava muito na minha bisavó por conta dessas ausências da minha mãe, né, nas internações com meu irmão. E tinha uma árvore, um dos nomes conhecidos dessa árvore é mangabeira. Ela dá uma folha que quando a folha nasce, ela nasce em canudinho. Ela nasce fechadinha no canudinho e aí depois ela vai se expandindo, a partir dela mesma ela vai se expandindo e vira uma folha mais ou menos assim. É uma árvore cujas raízes são muito largas e elas saem da terra. Então geralmente é uma árvore que você vê muito raízes expostas, né? Só para você tentar entender que árvore é essa. Bom, então eu estava ali com aproximadamente 5 para 6 anos, né? Era essa a faixa etária, de 5 para 6 anos. Eu ainda não estudava, eu fui para a escola pela primeira vez aos 7 anos, então eu ainda não estava numa escola. E tinha uma das brincadeiras que eu fazia, né, dentre aquelas outras que eu falei, né, de voar e etc. Uma das brincadeiras que eu fazia, e eu me lembro que eu brincava muito disso, muito mesmo. Eu pegava as folhas dessa mangabeira que ainda estavam enroladas, e eu pegava várias, e eu colocava sobre um pedaço de pau, sei lá o que eu arranjava lá, que eu chamava de mesa. Então, eu criava uma mesa e eu colocava essas folhas lá, enroladinhas, né, ali, umas em cima da outra. E aí eu fazia os vários personagens. Eu estava sozinha, eu não tinha outra criança para brincar ali naquele espaço. Então eu fazia todos os personagens da minha história, do meu teatro. E qual era a brincadeira? Era uma brincadeira de colação de grau. Lógico que eu não sabia qual é esse nome. Gente, eu nunca tinha assistido uma colação de grau na vida. Eu não tinha noção do que era isso. Mas de alguma maneira eu tinha na minha cabeça a ideia da formatura. Eu já tinha ouvido falar em formatura alguma vez na minha vida, enquanto eu nunca tivesse participado de uma. E eu criei dentro do meu imaginário, mesmo que nunca tivesse assistido uma ideia de uma colação de grau. Então, eu fazia o personagem que entregava os diplomas, mas o melhor personagem era o que recebia os diplomas. Então, eu passava por aquela mesa e pegava 1 diploma, 2 diplomas, 3 diplomas, e às vezes eu passava a tarde brincando de receber diplomas.
Vocês entendem o que aquela criança estava fazendo? No momento de tamanha crise familiar, no momento de tamanha dor, né? Eu não estava entregue àquele sofrimento, né? Daquele núcleo familiar. Obviamente eu estava sofrendo, com certeza, mas eu não estava entregue àquele sofrimento. Eu estava criando uma perspectiva. E, gente, de verdade, ao longo desses anos, eu não, assim, né, não tenho exatamente a conta, até porque eu não sou uma pessoa muito conectada nessa coisa de números, de quantos diplomas eu consegui ir atrás e adquirir, quantas formações, né? Eu sei que já não cabem mais nos dedos das mãos, isso eu tenho certeza. Chegou um momento que eu fiz as contas e vi que tinha passado os dedos das mãos. E isso para mim é algo que me aquece tanto o coração, de saber que naquela época uma criança tão pequena que não tinha nenhum conhecimento técnico dessas coisas conseguiu fazer algo que tornou essa mulher de hoje quem ela é em termos de aquisição de conhecimento. Então, se uma criança de 5 anos pode fazer, qualquer pessoa pode fazer. E se a sua mente pode conceber, você pode realizar. Essa é a minha mensagem para nós hoje. Uma mensagem de que nós podemos alcançar se nós nos propusermos a imaginar. Tudo começa aqui. Eu não sei se você quer se imaginar pegando muitos diplomas, se você quer se imaginar numa nova casa, num novo carro, num novo emprego, com um relacionamento amoroso, né? De repente você está aí atrás do amor, então você quer se imaginar amando e sendo amada. Talvez o seu desejo seja a maternidade, a paternidade, então você quer se imaginar com teu filho no colo. O que você quer imaginar? Eu não sei, mas você sabe. Você precisa permitir que o seu coração diga para a tua mente o que você quer. E você precisa fazer disso um exercício constante. Lembre-se, constância. E guarde isso no seu coração. Cuidado para quem você fala. Cuidado com as pessoas que querem cortar as asas dos pássaros que começam a aprender a voar. E eu tenho certeza que você vai construir nessa instância da imaginação o 2020 que você sonha. Eu estou sonhando o meu todas as noites. Eu estou dizendo de noite, mas não significa que eu não faço isso outras horas. Você vai achar o seu melhor momento e o seu melhor horário. Mas tudo começa aqui. Espero que você tenha gostado da live de hoje. Se você não acompanhou as outras ainda, essa aqui vai ficar disponível 24 horas aqui no Instagram. E as outras estão no Facebook. Vai lá no Face e assiste as lives anteriores. E amanhã nos encontraremos novamente, depois de amanhã, até dia 31 de dezembro, para a gente alcançar esse novo modelo mental que nos conduzirá para o 2020 que o nosso coração deseja. Beijo grande e ótimos sonhos!